Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns. Hoje, estamos vendo as questões que o Allan Kardec, questionou aí ao Espírito São Luís sobre os espíritos agindo sobre a matéria, Como que é as manifestações físicas, A parte mais teórica. Então, vimos no episódio passado, por exemplo, que o espírito ele não empurra com a mão, Ele não levanta a mesa com a mão. E sim, tem todo um processo até isso acontecer, E ele usa o fluido universal e através do fluido universal, através do pensamento que ele emana, ele consegue dar uma pequena inteligência, para a mesa por um curto período para ela poder, se movimentar e fazer as coisas que tem que fazer. Vamos ver então a partir disso, tá? Galera, vamos lá. Questão número 10, tá? A gente parou na questão 9. Quem não viu esse vídeo, volte um capítulo, Volte um episódio para você poder ver, tá bom? Vamos lá. Os espíritos chamados em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sobre suas ordens? Que no caso, ele tá perguntando aqui que às vezes o espírito ele não tem energia suficiente, para poder fazer o que ele precisa ser feito ali com a mesa, quando o objeto é muito pesado. A gente viu isso na questão 9. E aí ele está perguntando aqui se os espíritos chamados em sua ajuda são inferiores. E aí São Luís responde: iguais, quase sempre acodem livremente. Então, eles têm ali a mesma vibração. Eles estão ali igual em relação à vibração, em relação a nível de superioridade ou inferioridade. Todos os espíritos são aptos a produzir fenômenos desse gênero? Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores, não estão ainda livres de toda influência material. Então, quando nós vemos essas manifestações físicas, acontecendo, na maioria das vezes são espíritos inferiores. Aqui ele deixa bem claro, são sempre espíritos inferiores, pois ainda tem ali algum apego à matéria, tem alguma ligação com a matéria. E é verdade, gente, a gente não vê nenhum espírito de luz assombrando uma casa, a gente não vê nenhum espírito de luz quebrando o copo, a não ser que tenha ali algum propósito, é claro, mas na sua grande maioria são espíritos inferiores, são espíritos obsessores. Se a gente tiver aqueles casos de casa mal assombrada, etc., são nada mais nada menos que espíritos inferiores, zoando ali, querendo botar medo nas pessoas. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, poderiam fazer se tivesse vontade? Ou seja, o espírito elevado ele pode fazer isso se ele tiver vontade? Por mais que ele seja mais desmaterializado? Eles têm a força moral como os outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Já dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores. Vós fazeis com os carregadores. Então, eles podem, com o auxílio dos espíritos inferiores, eles pegam ali a ajuda da energia, do fluido que eles emanam, e conseguem fazer essas manifestações. Então, eles conseguem através dos espíritos inferiores. Agora aqui, tá? Questão 13. Se compreendemos bem o que foi dito, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial, que constitui seu perispírito, e é por esse meio desse fluido que age sobre a matéria? É isso? Sim, quer dizer que ele anima a matéria com uma espécie de vida fictícia. Não é mais o espírito que a empurra como os homens fazem com o fardo. Não é o espírito que a levanta com a força dos braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Então, olha só, gente. Então, olha como que funciona, como é complexo, tá? Então, olha só. O princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. Então, ele tira aquele fluido que ele vai precisar do perispírito dele. E é por meio desse fluido que age sobre a matéria inerte. Então, junto com esse fluido e o fluido universal, ele age sobre a mesa, sobre a matéria, o que ele quiser. Então, aqui ele deixa bem claro, Sim, ele quer dizer, ele anima a matéria com uma espécie de vida fictícia. É uma vida fictícia que ele está dando ali para a mesa, por exemplo. Mas não quer dizer que a mesa vai pensar. Não, ela só vai ter aquela vida fictícia, Não tem uma outra palavra que eu possa descrever que vai ajudar. Mas é uma vida ali que vai ser por um curto período,
que não é uma vida inteligente, é mais uma vida mecânica, que ele tá dando ali pra mesa para ela poder obedecer ele em relação ao que ele quiser fazer. Inclusive, ele deixa claro aqui, né, falando que não é mais o espírito que a empurra como os homens fazem com o fardo. O espírito não vai lá com a mão dele e empurra a mesa ou levanta a mesa, não. É através do pensamento, ele pensa e aí ele consegue fazer com que a mesa, né, por estar com aquela vida fictícia, se locomova, se levante para cima, para baixo, etc. Não é o espírito que a levanta com a força dos braços. É a mesa animada que obedece o impulso dado pelo espírito. Então, é a mesa que obedece o pensamento do espírito. Lembre-se disso. Não é o espírito que empurra, não é o espírito que levanta. 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Então, o que o médium faz, né, nesse fenômeno? Já disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Note bem que essa vida é apenas momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do fim da ação, assim que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Ou seja, o médium ele é necessário, galera. Ele é importante porque é necessário da energia que esse médium vai dar para poder juntar. Então ele deixa muito claro aqui que é necessário que tenha que ter o fluido universal, né, o fluido emanado pelo espírito ali que ele falou, e o fluido animalizado, que é o fluido próprio do médium, tá? E aí, para poder conseguir dar essa vida momentânea para a mesa. Olha só que interessante. E às vezes, olha só que legal que ele fala aqui, ela se extingue com a ação. Muitas vezes antes do fim da ação, assim que a quantidade de fluido não é mais suficiente. Então a mesa ela para de ter vida, né, vamos dizer assim, quando o fluido acaba, o espírito já terminou de fazer todos os serviços, termina e ela acaba e volta tudo ao normal, volta a ser só uma mesa comum, tá? O espírito pode agir sem o concurso do médium, ou seja, o espírito pode agir sem ali o auxílio, a ajuda do médium, né, em relação à energia. Ele pode agir sem o conhecimento do médium. Então, gente, olha só, sempre será necessário que tenha ali um médium ou uma pessoa que tenha sido, né, que tenha ali essa energia para disponibilizar. Por exemplo, você está num centro espírita aqui e o médium quer usar a energia de alguém para poder fazer ali alguma mesa girar, alguma coisa se locomover, uma caneta levantar, mas ninguém ali daquele local tem essa energia, né? Tem essa mediunidade, vamos dizer assim. Mas no prédio ao lado tem uma pessoa que tem essa energia. E aí o espírito vai lá e usa dessa energia para poder levantar a caneta no lugar que você tá. Então, olha só, isso pode, então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela tem essa energia, essa mediunidade, mas ela tem. E isso eu vou contar um caso para vocês muito interessante, galera, que uma vez eu tava num hotel, tava eu e uma colega de trabalho, e aí a gente terminou de tomar café no hotel e fomos pro elevador. Só que sem clicar no elevador, sem clicar em nenhum botão, né, que tem ali no elevador, todos os botões foram clicados. Então, foram clicados em todos, se eu não me engano. E aí a gente ficou de cara, porque a gente ficou, nossa, né, que interessante, por que do nada aconteceu isso? E é óbvio que depois os espíritos vieram falar que de fato eram eles que tinham feito isso e eles tinham utilizado da energia de uma pessoa no hotel que tinha essa mediunidade, que tinha essa energia, que não era nem eu e nem a minha colega que tinha essa energia, e sim era alguém do hotel aleatoriamente que estava lá sem saber, acabou doando dessa energia para poder eles conseguirem fazer essa manifestação física que a gente, né, acabou vivendo e vendo que era ali clicar em todos os botões do elevador sem a gente, né, nem perceber, já estava ali tudo clicado. Então, olha só que interessante. Então, ele pode agir sem o conhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos, que é o que eu acabei de falar, né, para certos fenômenos sem o saber, ou seja, sem saber as pessoas servem de auxiliares e ajudam os espíritos a fazerem ali os fenômenos, tá? E agora, por último, gente, a mesa animada age com inteligência? Pensa, ou seja, a mesa que tá ali com aquela vida momentânea, ela pensa, ela reflete? Vamos lá. Não pensa mais do que um bastão com o qual se faz um sinal inteligente, mas a vitalidade de que é animada lhe permite obedecer aos impulsos de uma inteligência, ou seja, ela é inteligente só ao ponto de obedecer os impulsos do espírito. Então o espírito emana, vai para a direita, vai para a esquerda, ele pensa, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce, e ela consegue obedecer a esse comando.
né? Saiba que a mesa em movimento não se torna um espírito, ou seja, ela não é um espírito quando ela está se movimentando, ela só está obedecendo aos pensamentos de um espírito. E que não tem por si mesma nem o pensamento, nem vontade. Então ela não tem pensamento, ela não tem vontade, ela não tem nada. Ela simplesmente está obedecendo aos impulsos. É como se eu pegar e mandar essa caneta ir para a direita e para a esquerda e essa caneta me obedecer. Ela não é inteligente, ela não pensa. Ela só está seguindo os meus impulsos. Né? O que eu estou pensando, ela está lá e está me obedecendo, como se fosse uma ligação entre mim e essa caneta, que é a mesma, tá bom? Galera, ficamos por aqui, tá? Próximo capítulo veremos mais questões, né? Ainda tem algumas questões a serem exploradas. São 25 questões, né? Então eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, o comentário, tá, galera? E compartilhe esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade, tá bom? Até semana que vem. Um beijo e tchau!